Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Diego Henrique Furtado, eu sou advogado, prazer em conhecê-lo. E eu tô aqui, pessoal, para dar início a essa série de vídeos aqui do canal, nos quais eu pretendo falar com você, graduando em Direito, ou graduado em Direito, bacharel em Direito, você que vai prestar o exame da OAB, o exame da Ordem, você que é concurseiro, você que é advogado, interessado na área jurídica, também vai ter muita coisa bacana, muito conteúdo bom aqui para você, conteúdo de valor, ok? Então me acompanha até o final desse vídeo, fica comigo aqui que hoje a gente vai tratar de um tema muito legal. Então quer dizer que você quer cursar direito, né? Você aí que está assistindo o meu vídeo agora, você está pensando em entrar na graduação em direito, né? Enfim, em cursar a faculdade de direito, ou talvez você já esteja na faculdade, mas você está com dúvida, né? Você está assim com aquela crise típica de universitário, né? De primeira graduação, você não sabe se é bem isso que você quer, enfim, você está com certo medo, com certo receio aí de perder tempo, de estar fazendo um investimento na carreira que, na verdade, por muitas vezes você tem dúvida, né? Isso é normal, tá, galera? Bom, eu não sei exatamente qual é a sua situação, mas eu quero te dar uma boa notícia. Se você escolheu o direito, pessoal, você fez uma boa escolha, tá? Eu já vou te explicar o porquê que essa escolha é uma boa escolha. Eu, particularmente, sou suspeito para falar de direito, porque eu gosto de direito e acho que o direito abre um leque de possibilidades aí, de opções muito boas para aquele que escolhe como graduação a faculdade de direito, tá? Eu vou te explicar o porquê, mas antes eu vou pedir para você dar o seu like, se inscreve no canal para você receber notificações e receber mais conteúdo de valor aí, conteúdo aí para agregar no seu conhecimento jurídico, beleza? Então vamos lá. Bom, é o que eu falei, pode ser que você seja um concurseiro que de tanto estudar matérias de direito para prestar concurso ficou interessado na faculdade, foi o que aconteceu comigo. Pode ser que você seja de fato aí um aluno recém-formado aí no ensino médio e agora está querendo optar por uma faculdade, pode ser que você já seja graduado e queira o direito aí como uma segunda opção de graduação ou tenha alguma outra motivação aí para querer cursar a faculdade de direito, né? Bom, se você escolheu o direito, galera, você fez uma boa escolha sim, porque o direito ele dá muitas opções de carreira, vai muito além da advocacia, tá? Então você pode por exemplo, seguir carreira pública, que é o que muita gente acaba querendo fazer aqui no Brasil, né? Que é prestar concurso público, que é tentar ser um promotor, um juiz, um analista judiciário, um delegado de polícia, um auditor da Receita Federal, né? No momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, olha só, as inscrições para o concurso da Receita Federal estão abertas, ok? Enfim, mas você também tem opções, por exemplo, como empreender. Você pode empreender, você não precisa só focar na carreira pública, né? Hoje em dia está muito assim, na moda, digamos assim, né? Essa questão de você empreender, de você ter o seu próprio negócio, de você abrir uma empresa, né? E o direito, ele é sim uma opção. A própria advocacia, o escritório de advocacia, né? O exercício da advocacia pode sim ser uma empresa, ok? Foi a minha realidade, certo? Eu entrei na faculdade concurseiro, fui aprovado num concurso no segundo ano da faculdade, ok? Cheguei a exercer, sim, fui servidor público da Prefeitura Municipal aqui de Campinas, né? Mas passado um tempo eu vi que não era aquilo que eu queria mais para minha vida, eu exonerei e eu saí da faculdade empreendendo. Eu me tornei empreendedor, abri uma empresa junto com outros 2 sócios. Fiquei lá por 5 anos e durante esses 5 anos eu aprendi muita coisa, certo? Eu demorei para ter o resultado que eu almejava, que eu queria como empreendedor, sim, como acontece com a maioria dos empreendedores, mas graças a Deus eu consegui fazer a minha empresa chegar num patamar, que é o patamar ali que ela te proporciona lucro, que ela te proporciona ali um rendimento e um ganho bastante interessante, bastante vantajoso, né? Eu sou ex-sócio agora dessa empresa, mas a amizade com os meus ex-sócios continua,
né? A empresa tá lá, tá rodando, tá funcionando, tá dando lucro, tá numa legal, tá numa boa, né? Então eu empreendi e, como todo empreendedor, eu larguei um primeiro empreendimento para partir para novos empreendimentos, né? Para novos empreendimentos aí, tá? E para partir também para uma outra paixão que eu tenho, que é a docência acadêmica. Então eu tô nesse momento passando pelo processo seletivo aqui do meu mestrado, se Deus quiser vai dar tudo certo. Então veja, o direito, ele é sim uma possibilidade de empreender, não apenas na advocacia. Você pode prestar consultoria, você tem vários nichos de mercado que eles são eminentemente jurídicos e que o direito permite que você trabalhe também nesses segmentos, ok? Você tem, por exemplo, como opção no direito, as carreiras na polícia, né? Então você pode ser policial militar, policial civil, policial federal, né? Enfim, ser agente da Polícia Federal, você pode ser delegado de polícia, você pode ser agente da Polícia Rodoviária Federal, né? Então você tem diversas carreiras aí também na área de segurança pública, né? Você tem carreira nas Forças Armadas, né? Então você pode ser um oficial de carreira das Forças Armadas, certo? Você tem, por exemplo, a carreira diplomática, que é pouco explorada aí pelos bacharéis em direito, né? Claro que a carreira diplomática ela tem um viés mais político, mas nada te impede de também trilhar carreira aí na via diplomática, né? Enfim, para ser diplomata, enfim, aí tem que investir também em estudo de idiomas, né? Tem todo um investimento ali, mas também é uma carreira bastante viável, tá? É importante entender que o direito, ele abre um leque de opções que às vezes num primeiro ano de graduação você não consegue enxergar, mas conforme a faculdade você vai trilhando ali a faculdade, você vai vendo possibilidades. Ok, pessoal? Tem as carreiras públicas, como eu falei, tem a possibilidade de você empreender e as principais matérias que caem num concurso público são matérias que você aprende em uma faculdade de direito. Os melhores cargos públicos hoje existentes são cargos destinados para bacharéis em direito, né? Como eu falei aqui, juiz, promotor de justiça, delegado de polícia, né? Analista de tribunal e por aí vai, tá bom? Bom, eu queria falar um pouco nesse vídeo, pessoal, não tanto das carreiras, eu queria focar mais no curso de Direito mesmo e te dar um panorama de como que funciona a graduação em Direito, tá? Muito bem. O Direito, ele é um curso de Ciências Humanas, né, ou que a gente chama aí de Ciências das Humanidades, tá? Então, é diferente de você cursar um ramo aí, uma graduação das Ciências Exatas, no qual você vai ter que lidar ali com matérias que envolvem cálculos, estatísticas e uso aplicado da matemática, né? Então, caso você não goste de matemática, caso você não seja muito chegado ali em matérias de ciências exatas, o direito ele é uma excelente opção, tá? Porque ele lida exatamente ali com ciências humanas. Apesar de ser um curso de humanas, o direito ele usa bastante raciocínio lógico, né? Porque quando a gente faz o estudo ali dos leading cases, né? Dos casos concretos, né? Dos casos ali em que você tem alguma discussão jurídica em torno de um conflito de interesses existentes entre duas ou mais partes, né? Existe uma sucessão de fatos, né, que nos leva a debater por meio de argumentos o direito que cabe a cada uma dessas partes, né? Então, uma situação da acusação de um crime, a discussão de uma cláusula contratual, a violação a um direito de um consumidor, cliente de uma loja que comprou um produto e agora teve o seu direito violado ali na aquisição daquela mercadoria, a discussão sobre a cobertura de uma cirurgia de um paciente que tem uma doença rara por um plano de saúde, né? Enfim, você tem diversas discussões no direito, muitas delas, muitas vezes acaloradas, né? E você usa o raciocínio lógico para debater por meio de argumentos qual é o direito aplicável ali no caso concreto, tá bom? Então você tem muito uso de raciocínio lógico. Importante lembrar, pessoal, que o raciocínio lógico ele vem justamente da lógica, né? Que é um ramo da filosofia, tá? Destinado a validar ou invalidar um argumento, tá? E aí é importante lembrar o seguinte, a lógica, ela foi trazida como disciplina
de estudo pelo Aristóteles, né, que é um filósofo grego, tá? Então, assim, no direito estuda-se lógica e estuda-se bastante filosofia, tá? A lógica, por que que ela é estudada no direito? Porque ela tem exatamente essa função de validar ou invalidar um argumento por meio daquilo do que a gente chama de silogismo jurídico, né? Então, eu tenho várias premissas, eu tenho uma conclusão e as premissas elas têm que ter uma harmonização ali coerente de lógica para que eu chegue naquela conclusão e para que meu argumento seja aceito como uma verdade válida, como um argumento válido, né? E aí você tem esses embates de discussão, por exemplo, ora entre a promotoria e o advogado, ora entre o contratante e o contratado, né? A respeito de qual é o direito aplicável naquele caso. Beleza? Eu falei sobre filosofia, pessoal. Filosofia também é uma matéria que se estuda muito na graduação de direito, tá? Então, eu mencionei aqui o Aristóteles, né? Mas a gente estuda, por exemplo, os filósofos pré-socráticos, né? Anteriores a Sócrates. Estudamos os pensadores sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, Jean-Jacques Rousseau, Kant, Thomas Hobbes, John Locke e vários outros pensadores aí da filosofia, de outras áreas do conhecimento humano também, para entender a construção do direito da maneira como ele é hoje, tá bom? Então, filosofia é uma matéria que você vai ter que encarar muito aí na faculdade de Direito, tá? Eu falei aqui da distinção, assim, de você cursar uma graduação no ramo das ciências exatas. É importante entender que também é diferente de você cursar uma graduação, pensando aqui que você esteja em dúvida sobre qual vestibular prestar ou qual graduação cursar na faculdade. É importante entender que também é diferente de você cursar ali um ramo ali das ciências da saúde, né? Que são áreas aí mais destinadas ao estudo da vida, da saúde e da doença, né? Como medicina, enfermagem, psicologia, odontologia, educação física, veterinária e vários outros cursos aí, beleza? São cursos, esses cursos todos que eu mencionei, cursos das ciências da saúde, eles têm uma diversificação de matéria maior, né? Então você tem ali, por exemplo, num mesmo curso de educação física, pode ser que você estude biologia, provavelmente você vai estudar biologia, física, estatística e, por exemplo, ciências sociais, né? Então você tem uma preponderância no curso de direito de áreas de ciências humanas, né? Enquanto que na área da saúde você tem uma diversidade maior de matérias ali, sendo que nem todas elas são de ciências humanas, tá bom? O mais próximo que o curso de direito tem das áreas da saúde são matérias como bioética, como psicologia jurídica e medicina legal, né? Então, por exemplo, são matérias que você estuda justamente questões, no caso de bioética, assim, por exemplo, você estuda questões ligadas à eutanásia, né? Que é o direito da família de suspender, de interromper, né? Na verdade, o tratamento de um paciente que está em estado terminal e que só vem sofrendo ali com aquele tratamento, né? Quer dizer, será que a família tem esse direito de levar esse ente querido, esse parente, a interromper um tratamento que é o que está prolongando ali a vida dele, mas que está levando ele também a sofrer indefinidamente ali com aquela doença que ele possui, né, com aquela enfermidade? É uma discussão ali também presente no direito, questão de eutanásia, questão de aborto, né? A gente também faz estudo ali da psicologia jurídica, temos a disciplina de psicologia jurídica, né? A psicologia ela está muito presente em várias situações no direito, por exemplo, as próprias negociações, né? Vamos supor que a gente esteja lidando ali com um cenário de uma fusão e aquisição de empresa ou da compra acionária de uma empresa, né? Você tem uma discussão ali, uma negociação, na verdade, né? Que ela é prévia a um contrato, né? Então, a figura dos contratos a gente estuda bastante no direito, mas você tem ali uma negociação celebrada anteriormente àquele contrato, a celebração do contrato, né? E durante esse período de negociação, você tem, às vezes, o surgimento de conflitos de interesse, né? Você tem discussões ali que surgem
e que podem tornar aquela situação de negociação bastante estressante. A psicologia, ela ajuda a lidar com esse tipo de situação, né? Nós temos também a disciplina de medicina legal, né? O direito médico mesmo é uma área ali bastante que pode ser bastante explorada caso você queira exercer a advocacia, né? Advogar para a classe médica, advogar para médicos também é uma opção bastante interessante e, na minha visão, ainda pouco explorada ali por muitos advogados, com poucos profissionais qualificados disponíveis no mercado. Beleza? Bom, então, vamos lá. O que se estuda na graduação de Direito? Você estuda matérias como filosofia, que eu já mencionei, história, antropologia, sociologia, economia, psicologia, medicina legal, né? Além de, por exemplo, matérias como a estrutura e organização do poder judiciário, né? Ética, né? Então você tem diversas matérias ali, mas perceba, é uma preponderância de matérias de ciências humanas, tá bom? Se você gosta de ler, de escrever, que vão ser atividades aí exigidas de você como profissional de direito, ler e escrever, pessoal, é fundamental. E aí, se você tiver, se essa notícia estiver te desanimando e você estiver pensando assim, ah, Diego, eu não vou, então, cursar uma faculdade de direito, porque na verdade eu não tenho ou hábito de leitura ou eu acho que eu não escrevo muito bem. Olha, eu não julgo que o fato de você ler pouco ou escrever pouco, ou ler mal, escrever mal, ou enfim, de repente você não é um bom aluno de interpretação de texto, você não tem uma habilidade com interpretação de texto muito boa, isso não faz de você inapto para a faculdade de Direito, porque na verdade são habilidades aí que você pode ir desenvolvendo com disciplina, né? Então você está lendo ali a doutrina de direito, a obra de direito ali de um determinado autor recomendado pelo seu professor na graduação, você não está entendendo nada, mas é por aí mesmo. Você vai ler no começo, nada vai ser claro, mas depois você vai entendendo, vai absorvendo e vai dominando o conhecimento aí na área jurídica. Beleza? Como dizia um professor meu da graduação de Direito Empresarial, o conhecimento ele se dá por camadas, né? O conhecimento você vai desenvolvendo o conhecimento aos poucos. Então, ler e escrever são habilidades que você também tem a oportunidade de desenvolver durante a graduação. Beleza? É importante lembrar, galera, que assim, o profissional de direito ele tem que se comunicar bem. Então, ele tem que falar bem. É importante que ele tenha um bom vocabulário, o que você também pode desenvolver durante a graduação, por meio da leitura e da escrita, certo? Caso ele não fale bem, ele tem que pelo menos escrever bem. O ideal é que ele faça bem as duas coisas. Que ele escreva bem, que ele fale bem e que ele interprete bem o que ele está lendo. Porque é isso que vai permitir que ele tenha o tal do silogismo jurídico lá que eu mencionei, né? Quer dizer, um raciocínio lógico aplicável ali ao direito para poder bem defender os seus argumentos, bem defender um cliente, para que ele possa fazer bem um trabalho de acusação, caso ele seja um promotor de justiça, né, ou uma denúncia, enfim, para que ele consiga fazer bem ali o trabalho, desempenhar bem o trabalho dele como operador do direito, beleza? Muito bem. Além dessas matérias todas que eu falei, galera, filosofia, história, antropologia, sociologia, etc., o que você estuda na faculdade de Direito? Os ramos do direito. Então você estuda o direito do trabalho, direito previdenciário, direito tributário, direito civil, direito criminal, direito administrativo, direito constitucional. Enfim, tem N ramos do direito aí, né? O direito ele é dividido em ramos por uma questão de facilidade ali na questão didática, de ensino e aprendizado do direito, né? Então, por exemplo, direito do trabalho, né? Estuda e tutela as relações trabalhistas existentes entre empregador e empregado, né? Direito criminal regula o exercício do poder punitivo do Estado, né, pela aplicação de penas em resposta à prática de delitos. Se uma pessoa física ou jurídica, né, um ser humano ou uma empresa ou uma instituição praticarem um crime, o Estado que tem esse monopólio do dever de punir aquele indivíduo, aquela pessoa, aquele sujeito, né? E ele aplica uma pena em resposta à prática daquele delito. Agora, como que essa pena vai ser dosada? Como que vai ser feita a dosimetria da pena, né? Como a gente fala em direito penal, né? Quais serão
as penas aplicadas, né? Quantos crimes ele cometeu, por quanto tempo ele vai ficar encarcerado, se é que a pena dele será de cárcere, né? Quer dizer, ele vai começar respondendo no regime aberto ou no semiaberto, né? Perdão, no semiaberto ou no fechado, né? É pena de reclusão ou pena de detenção? Então, essas questões todas, elas vão ser definidas ali na área de direito criminal e também, ou direito penal, né? E pelo direito processual penal, beleza? Direito civil regula as relações patrimoniais, familiares e obrigacionais entre os particulares, né? Então ele regula as relações entre os civis, né? E aí você vai ter questões ali ligadas à herança, né? Que é o chamado direito de sucessões, a questão ligada ali à guarda de menores, né? Direito de família, né? Divórcio, casamento, né? Então todos assuntos aí inseridos no ramo do direito civil, beleza? Então são todas matérias aí de direito. Falei aqui só para ilustrar. Além dessas matérias todas, pessoal, você também tem a prática jurídica na faculdade, tá? Então você tem ali aulas expositivas, o professor chega lá na frente, explica a matéria, normalmente ele passa uma apostila, um livro para você ler, né? E aí você estuda aquela matéria ali, faz o estudo também da lei, da doutrina, da jurisprudência, como pensam os autores, como decidem os tribunais, né? Agora você também tem a prática de rotinas de advocacia durante a faculdade ou de departamento jurídico de empresa, né? Que consiste aí basicamente de você ser inserido ali na aplicação prática do direito, né? Na rotina do escritório de advocacia, o que pode se dar ali por meio da elaboração de contratos, da edição de petição inicial, atendimento a clientes do escritório, acompanhamento de audiências, esclarecimento sobre dúvidas jurídicas, acompanhamento de um cliente ali numa delegacia de polícia, enfim, situações como essas, né? Práticas da rotina ali, prática jurídica ali, da rotina de departamento jurídico ou de advocacia, beleza? Nós temos, por exemplo, a realização do júri simulado na faculdade, né? Que é a simulação de um tribunal do júri na graduação, né? Que é os próprios alunos ali, um aluno faz o papel do juiz, o outro aluno faz o papel do promotor de justiça, né? Na verdade, o papel ali da acusação, outro aluno ali, ele compõe a banca ali de defesa e você tem o réu, normalmente, né? Você vai estar falando ali de um crime doloso contra a vida, né? Uma situação ali de atropelamento, de homicídio, enfim, de algum crime ali praticado por aquele réu, e os alunos vão fazer uma simulação do tribunal do júri, né? Então, outros alunos ali vão compor ali os jurados, ali o corpo de jurados, e você vai ter uma situação ali realmente simulando um tribunal do júri, tá? Então é bem interessante, é bem legal, pessoal. Assim, apesar do direito ele ser muito teórico, você também tem essa parte da prática jurídica mais ali pelo final da faculdade, mas nada te impede de assistir audiências, de começar o seu estágio já trabalhando no escritório de advocacia, aprendendo como que é a rotina ali do profissional de direito, do advogado, já no início ali da faculdade. Você também tem processos seletivos para estágios em órgãos públicos, né? Como o que eu prestei na época da minha graduação para ser estagiário no Tribunal Regional Eleitoral, né? Então, opções não te faltam, opções não te faltam, beleza? Bom, se você for um aluno recém-formado no ensino médio e está procurando uma instituição de ensino superior para cursar a sua graduação em Direito, está cogitando pelo Direito, ou mesmo se você estiver pensando no Direito aí como uma segunda graduação, ou for um concurseiro pensando em cursar Direito, uma coisa que é importante você se atentar é o seguinte, alguns critérios aqui para a escolha da instituição de ensino superior, tá, pessoal? Se você tem interesse em seguir carreira acadêmica, carreira na docência acadêmica, ou seja, se você tem interesse em lecionar aulas de direito em curso de graduação, como, por exemplo, atualmente é o meu objetivo, eu recomendo que você procure cursar direito em alguma universidade com tradição em pesquisa acadêmica, tá? Alguma universidade que faça pesquisa
acadêmica. A dica é: busque por instituições que ofereçam trabalho de monitoria já na graduação, iniciação científica e que tenham bagagem em pesquisas de pós-graduação stricto sensu, que são aí os cursos de mestrado e doutorado, tá? Isso vai facilitar o seu ingresso em mestrado e doutorado, isso vai azeitar aí, facilitar, acelerar o teu caminho aí para a docência acadêmica, se for o que você deseja, se for o que você almeja, se é o que você quer, tá? A faculdade de Direito, pessoal, ela dura 5 anos, então você tem 5 anos aí para decidir o que você quer, tá? Se você quer advogar, se você quer ser professor, docente, se você quer ser diplomata, como eu falei, delegado de polícia, advogado criminalista, policial federal, não importa, tá? E uma segunda dica que eu dou aí também sobre a escolha da instituição de ensino é: busque por instituições que tenham programa de intercâmbio, tá? Isso também facilita, de repente, você cursar um mestrado, um doutorado no exterior. Não é tão difícil, tá, pessoal? É mais fácil do que vocês imaginam, beleza? E caso você esteja realmente interessado em cursar direito, eu não consigo esgotar todo o tema aqui, tá, pessoal? Isso aqui foi só um panorama mesmo, como eu havia falado, mas eu tenho um livro que eu recomendo para vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que é o livro Introdução ao Mundo do Direito, Introdução ao Mundo do Direito, da doutora Cíntia Brunelli. É um livro sensacional, muito bom. Ele traz numa linguagem simples, tá? Uma linguagem simples, uma linguagem simplificada, acessível, compreensível, e ele faz você aprender em uma tarde o que você levaria um semestre ou mais aí para entender sobre a faculdade de Direito e começar a sua graduação em Direito realmente ali com tudo, com foco, com disciplina, sabendo onde você está entrando e definindo aí o seu futuro como operador do direito, tá? Um livro bem bacana e ele ensina muito bem como que é esse universo aí da graduação em Direito, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição. Quem tiver interesse, acessa lá. É um livro muito bacana, muito legal e vale a pena o investimento, beleza? Pessoal, é isso então, espero que vocês tenham gostado aí. Obrigado por me acompanharem aqui, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Dá o seu like, se inscreve no canal para você continuar recebendo notificação aqui do conteúdo que eu estou publicando, beleza? Eu vou trazer mais vídeos aqui também falando sobre carreiras jurídicas, também falando sobre o exercício da advocacia, com muito conteúdo também para advogados, e dicas de estudo também para você que é concurseiro, para você que vai prestar o exame da OAB, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se encontra aqui no próximo vídeo, aí na próxima gravação, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus.